Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente porque nós estamos aqui para mais um papo criminal e muito sinistro. Gente, logo de cara eu quero agradecer muito mesmo aos inscritos aqui do canal, tanto aos mais antigos quanto aos novos que estão chegando. Vocês estão nos ajudando muito mesmo, eu quero agradecer cada um de vocês de coração por todo o apoio e por todas as mensagens de carinho que nós recebemos, tá bom? Peço que quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, compartilhem nosso conteúdo, se gostar, é claro, e também que deixem o seu like e o seu comentário. Peço também que vocês me sigam pelo Facebook, está como Bruno Oliveira, perfil de divulgação do canal. Por lá, nós sempre avisamos quando sai vídeo novo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um serial killer que é conhecido como o assassino do salto alto ou o assassino da luxúria. Ele assassinou 4 mulheres entre os anos de 1968 e 1969. E assim, gente, esse homem, ele era muito sádico, porque ele gostava de pegar troféus. Ele gostava de colecionar souvenirs das suas vítimas. E como é que ele fazia isso? Amputando partes dos corpos dessas vítimas, a não ser a última vítima, que ele não pegou nenhum troféu, e ele disse que tem um motivo muito peculiar, e esse motivo que fez com que esse crime para ele não fosse perfeito é simplesmente revoltante. Nós estamos falando sobre Jerry Brudos. Vamos conhecer essa história? Então vamos lá. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Então vamos conhecer a história do Jerry Brudos. Quem foi o Jerry Brudos? O nome dele completo foi Jeremy Henry Brudos. Ele nasceu no dia 31 de janeiro de 1939, na cidade de Webster, na Dakota do Sul, Estados Unidos. Ele era filho de Henry e Eileen Brudos. Ele era o filho mais novo do casal. Na verdade, ele tinha um único irmão mais velho que se chamava Larry. Gente, a vida desse homem desde muito pequeno sempre foi bastante conturbada, principalmente por causa do relacionamento com a mãe dele, com a Eileen. Desde a gravidez, ela disse, e pessoas próximas da família também confirmaram, que ela não queria aquela gestação, só que aos poucos ela foi aceitando porque ela criou uma verdadeira obsessão. Ela achava que aquele filho seria uma menina. Como ela já tinha o Larry, ela queria muito ter um casal. Quando então ela deu à luz ao Jerry, ela viu que era um menino, ela rejeitou esse filho desde o momento do parto, mas isso não ficou só naquele momento. Ela rejeitou esse filho por toda a sua vida. A Eileen tratava os dois filhos com muita diferença. O Larry, segundo algumas pessoas que conviviam com a família, diziam que ela chegava a sufocar esse filho de tanto carinho, de tanto amor que ela dava para ele. Chegava até a ser um pouco doentio. Mas ela também gostava muito de fazer isso na frente do Jerry, porque ela tinha uma diferença de tratamento muito grande entre um filho e outro. O Larry sempre tratado a pão de ló e o Jerry sempre apanhava por qualquer motivo. Ele inclusive disse mais tarde que a mãe sempre falava para ele que ele não deveria ter nascido, ainda mais sendo um menino. Ela sempre demonstrava essa ira por ele ter nascido. Um dia, quando Jerry tinha aproximadamente 5 anos, depois de ter apanhado por ter feito qualquer traquinagem ali normal de qualquer criança, ele apanhou da Eileen e ele saiu de casa perambulando, andou até uma certa distância e foi parar em frente a um ferro velho. Na frente desse ferro velho, ele encontrou numa lata de lixo um par de sapatos que chamou muita atenção dele. E o que ele fez? Ele levou para casa. Quando ele chegou em casa, ele pegou esses sapatos que tinham salto alto e começou a andar dentro de casa e também pegou os sapatos que a mãe tinha no armário. E fez ali uma espécie de lojinha para que ele pudesse brincar e pudesse então estar andando com esses calçados dentro de casa. Só que como tudo que ele fazia era mal visto pela própria mãe, não foi diferente quando ela viu ele brincando com esse par de sapatos. Ela bateu bastante nele e pediu para que ele se desfizesse daquilo ali. Ele não obedeceu, deixou esses sapatos escondidos debaixo da cama dele e no dia seguinte ela, desconfiada que ele não tinha obedecido,
foi revistar o quarto e quando ela encontrou essa caixa de sapatos, novamente ele apanhou bastante dela. Ela repreendeu ele de uma forma muito brutal, pegou ele pelo braço, levou até o quintal, pegou o par de sapatos, colocou álcool nesses calçados e ateou fogo e fez ele ver até que os sapatos então ficassem consumidos pela chama. Naquele momento, segundo os psiquiatras, começou a nascer um sentimento muito complexo na mente dele, que mais tarde justificou muito esse sentimento de ira que ele tinha, porque ali ele teve um misto, na verdade, de sensações. Ele teve uma mágoa muito grande pela mãe, porque ele não entendia por que ela fez aquilo com ele, por que ela tratava ele daquela forma. Ele se sentiu abusado, invadido, e isso tudo se misturou e fez dele, na verdade, uma grande bomba relógio. Segundo os psicanalistas, mais tarde, ele juntou todos esses sentimentos e fez com que esses sentimentos ruins que ele sentisse fossem refletidos em outras mulheres, porque, de certa forma, ele acabava vendo a própria mãe. O que acontece? A família do Jerry viajava muito, na verdade, eles trocavam de residência com muita frequência, porque o pai do Jerry, o Henry, ele tinha 2 empregos. E ele estava sempre em busca de algum emprego novo que pudesse pagar um pouco mais para eles, porque Eileen não trabalhava e ele era o provedor da família. Então, na verdade, tanto o Larry quanto o Jerry, eles não tiveram muito a presença do pai dentro de casa. Quem tomava conta de todas as situações envolvendo a educação dos filhos, entre outras tarefas domésticas, sempre era a mãe. E nisso a Eileen também se sentiu muito à vontade para abusar psicologicamente e fisicamente do próprio filho. Em 1955, então, quando eles foram para a cidade de Corvallis, o Jerry ele começou a ter uma mania de perseguição com as outras meninas, porque na vizinhança haviam muitas adolescentes, mas ele era considerado um rapaz muito tímido e ele não chamava a atenção das meninas, mas ele já estava ali com uma sexualidade muito latente, ele já estava na puberdade, ele não tinha tido nenhuma namoradinha ainda, então isso deixava ele cada vez mais ansioso. Ele adquiriu então uma mania que era ficar observando essas meninas pela janela da casa dele. O que ele teve a ideia então de fazer? Ele queria ter algum contato mais íntimo com alguma delas, mas nunca deu certo nenhuma aproximação. Então ele começou a roubar lingeries femininas dos varais dessas casas. E quando ele encontrava também algum sapato feminino que tivesse salto alto, ele também começou a roubar. E o que aconteceu? O guarda-roupa dele se tornou um local onde colecionava várias peças, porque roubando as peças íntimas dessas mulheres, ele acabava se sentindo muito próximo a elas e também, de certa forma, ele se sentia no controle da vida delas. Os roubos dessas lingeries começou a ganhar uma proporção muito grande e a polícia foi acionada. Quando o Jerry percebeu que a polícia estava investigando essa situação, mas que em nenhum momento ele tinha sido responsabilizado ou suspeito de alguma coisa, ele acabou se sentindo muito confiante que ele poderia fazer de novo e até dar um passo à frente nessa situação. Então, o que ele resolveu fazer? Ele se aproximou de uma das vizinhas que também tinha a idade dele, mentiu para ela dizendo que ele fazia alguns serviços para a polícia e que eles estavam investigando quem era essa pessoa que estava roubando essas lingeries e que ele tinha algumas pistas e queria passar para ela e também queria pegar algumas informações dessa moça, só que ele falou para ela não comentar isso com ninguém, que era um assunto muito sigiloso, ela acabou acreditando. Ele marcou um encontro com ela na casa dele no momento em que não tinha mais ninguém. Ela entrou dentro de casa, ele pediu licença, disse que tinha que ir até o banheiro. Quando ele desceu, ele já estava com uma máscara, ele tinha trocado a camisa dele e ele também estava portando uma faca. Quando ele se aproximou dela, ele disse que era para ela tirar a roupa, que ele queria tirar algumas fotografias dela. E assim foi feito. Ela ficou muito nervosa, ele pediu para ela não gritar. Ela tirou toda a roupa, mas ele pediu para ela ficar usando somente os sapatos dela. Ele tirou várias fotos dessa menina e ele acabou então, depois que ele fez isso, pegou a máquina fotográfica e saiu correndo. Enquanto ela estava se trocando, ele também trocou rapidamente a camisa dele, tirou a máscara, veio correndo, fingindo que estava muito assustado, que um homem teria pego ele e teria trancado ele dentro da garagem. Essa vizinha não acreditou na história do Jerry, mas ela também ficou com muita vergonha de comentar isso com alguém. Como ele não foi denunciado para a polícia, ele se sentiu ainda mais confiante
em fazer outras atrocidades. Algum tempo depois que ele atacou essa jovem dentro de casa, ele acabou dando carona para uma outra vizinha. Quando eles estavam em um local próximo a uma chácara, era uma área mais rural onde ele morava, ele acabou então parando o carro, pegou uma faca, colocou no pescoço dessa moça e pediu para ela tirar a roupa dentro do carro, que ele queria tirar fotos dela. Ela obviamente disse que não, reagiu, mesmo ele estando com faca, ela conseguiu abrir a porta do carro e saiu correndo. Só que nisso ele teve um ataque de fúria muito grande. Ele não esfaqueou ela, ele jogou a faca fora, mas ele acabou agredindo ela fisicamente, deu vários socos na cabeça dela e acabou tirando toda a roupa dela. Na verdade, ele rasgou toda a roupa dela. E quando ele já estava prestes a cometer um estupro, um casal que estava passando também de carro viu aquela briga, acabou parando o carro. O homem pediu para ele parar imediatamente, ele não parou, ele teve que tirar ele de cima da moça, tamanha raiva que ele estava, e a moça então foi atendida por esse casal, que obviamente acabou chamando a polícia. Quando a polícia chegou, pessoal, eles acabaram associando de certa forma que aquele rapaz poderia ter alguma coisa a ver com o roubo dessas lingeries, porque no carro também foi encontrado roupa íntima feminina que não era da moça que ele tinha atacado, e ele acabou então confessando toda a história. A polícia levou ele até em casa, pediu para conversar com os pais. Eles revistaram o quarto do Jerry e o que eles encontraram? Várias peças de roupas que haviam sido roubadas das meninas da vizinhança, sapatos de salto alto, e não encontraram só isso. Ele acabou revelando aquelas fotografias que ele tirou da vizinha, e a vizinha então foi interrogada e acabou confessando que realmente ela tinha passado por aquilo tudo dentro da casa, que ela havia suspeitado que era ele, mas que por vergonha e também por medo, já que ela não tinha certeza que era realmente ele, ela acabou ficando quieta. Depois disso tudo, ele acabou sendo encaminhado para um hospital psiquiátrico de Oregon, e ali ele foi acompanhado por psiquiatras durante 9 meses. Os pais dele foram chamados e os médicos acabaram não percebendo uma índole muito violenta, uma índole má, na verdade, que ele tinha. E disseram para os pais que aquilo ali tudo era uma fase da adolescência, que aquilo ali era comum em rapazes da idade dele, comum atacar uma pessoa, né? Não vejo muito comum nisso, mas foi a explicação que os médicos deram. Só que ali, mais ou menos, no final do tratamento dele, alguns psiquiatras novos começaram também a investigar um pouco a situação e diagnosticaram ele com esquizofrenia limítrofe, mas que disseram também que ele não teria nenhum problema em conviver na sociedade, só que ele teve que passar esses 9 meses ali dentro em tratamento. Mas enquanto ele estava ali dentro, ele era liberado durante o dia para ele continuar os estudos dele, porque ele já estava prestes a se formar no 2º grau, ali no caso no colegial, e à noite ele teria então que voltar para o instituto. Só que alguns psiquiatras também ficaram um pouco na dúvida se o que ele tinha era realmente muito passageiro, porque tem algumas fontes até, pessoal, que falam que isso aconteceu, mas pelos documentários americanos que eu vi para tentar entender um pouco essa história, porque nos sites aqui do Brasil às vezes acabam confundindo um pouco a história do Jerry. Então eu fui mais a fundo por esses documentários e ali foi dito o seguinte, que na verdade essa história dele cavar um buraco e colocar as meninas dentro para cometer estupros, que isso não aconteceu, mas que isso era um planejamento que ele tinha, que ele sonhava várias vezes, dormindo e acordado, em que ele cavava um buraco, construía uma espécie de prisão subterrânea, onde ele colocava essas jovens ali sem roupa, usando somente sapato de salto alto para que ele pudesse cometer os estupros coletivos que ele tanto queria, mas que isso até então não passou de uma fantasia sexual muito sinistra. Mesmo essa equipe de psiquiatra tendo essa dúvida, como os outros psiquiatras que eram os chefes da casa já tinham diagnosticado que não, que era só uma fase e iria passar, isso tudo acabou ficando no prontuário médico dele, mas não impossibilitou ele de receber um tratamento um pouco mais forte, que era o ideal no caso dele. Ele acabou ganhando alta então do hospital e voltou para a casa dos pais. Nessa época, o Henry, que era o pai dele, estava viajando a trabalho e ele então ficou nas mãos novamente de uma mãe muito fria, que agora ainda mais queria a distância do filho. Ela disse que ele poderia voltar para casa, só que ele teria que dormir num galpão que eles tinham atrás da casa dela, e assim foi feito. Ele acabou então ficando nesse galpão
ele tentou encontrar emprego e ele não conseguiu. E em 1959, cerca de 2 anos depois, ele acabou então indo para o exército. Ele ficou lá alguns meses, só porque devido a oscilações de humor, ele era uma pessoa muito agitada, ele acabou sendo encaminhado então para o médico do próprio batalhão que ele estava. Chegando lá, o médico falou que ele teria que passar por um psiquiatra. Ele passou então por um psiquiatra do exército que avisou o comando que ele não tinha capacidade psicológica para ficar no batalhão e que ele poderia gerar sérios problemas. Ele acabou sendo então expulso de lá. Nesse mesmo ano, ele acabou voltando para casa, ele resolveu fazer um curso técnico e acabou se tornando um ótimo eletricista. Nesse período, ele conseguiu trabalho numa emissora ali local, trabalhando como eletricista, e ele acabou então conhecendo um amigo que, já sabendo da história dele, que ele não conseguiu ter nenhuma namorada, ele já estava com 23 anos, ele ainda era virgem, então ele já estava assim numa fase quase que realmente atacando alguém à luz do sol, né? Pelo menos foi o que ele falou, que ele já não aguentava mais não ter nenhum contato íntimo com uma mulher. Sabendo disso, o amigo dele apresentou então o Jerry para uma conhecida, que aí também diverge um pouquinho o nome dela. Nesse documentário que eu assisti, falou que o nome dessa moça era Ralphine, mas em outras pesquisas falou que o nome dela era Darcy. Então fica um pouco na dúvida se era realmente Ralphine ou se era Darcy, mas eu vou então pelo documentário que eu vi, que era então Ralphine. Nessa época ela tinha 17 anos, ela se apaixonou à primeira vista pelo Jerry, foi na verdade o primeiro contato social mais íntimo que ele teve. Ele começou a sair com essa moça, começaram a namorar e logo depois eles se casaram porque ela estava grávida da primeira filha do casal, da Megan. Eles se casaram, foram morar nesse galpão que ele reformou, ele construiu uma garagem, então já até com segundas intenções. Ele sempre teve ali um fascínio por ter um espaço só dele, para que ele pudesse ter ali os seus segredos. A Ralphine, ela era muito submissa ao marido, e quando ela estava grávida ali no começo da gestação, ela acabou cedendo também bastante às vontades do esposo. O que ele pedia para ela? Na verdade, ele ordenava e ela obedecia. Ele pedia que ela fizesse as atividades domésticas totalmente nua, usando somente salto alto, enquanto ele tirava várias fotografias dela nessas posições que ela ficava. No começo ela disse que não se sentiu incomodada, mas depois, quando ela já estava prestes a ganhar a bebê, ela disse que já começou a ficar bastante incomodada e irritada com essas fantasias que o marido tinha. Ela acabou então sendo fotografada, mas ela nunca viu nenhuma foto revelada, porque essa oficina que o Jerry tinha, na verdade, funcionava também como um quarto escuro. Ele próprio revelava essas fotografias da esposa e acabava deixando pendurada num varal que ele tinha ali dentro. Ela ganhou então a primeira filha e quando ela engravidou logo depois do segundo filho, do Jason, ela já estava muito mais autoritária. Ela já não cedia a essas fantasias do marido e ela também disse que estava muito assustada e incomodada porque, além dela ter que se vestir dessa forma para ele, na verdade, ela tinha que se despir, né, e usar somente os saltos altos. Ela falou que ele também começou a desfilar entre a casa, por dentro da casa, usando lingeries femininas que ela percebeu que não eram dela. Quando ela ganhou o Jason, o segundo filho, ela então falou para o Jerry que ela queria dar um tempo daquelas fantasias, que ela não estava com vontade de fazer nada referente à atividade sexual e que se ele insistisse nisso, era para ele então dormir lá na garagem. E assim foi feito. Ele acabou ficando bastante tempo por lá, envolto nas suas fantasias, e nesse período, como a Ralphine ficou um pouco mais distante dele, ele acabou tendo outras fantasias e ele começou a roubar novamente lingeries dos varais das vizinhas e também sapatos de salto alto quando ele encontrava. E essa distância da esposa fez ele ficar também tão alucinado que, para chamar a atenção dela, ele tirou várias fotos dele vestindo roupas femininas e deixou para ela ver. Só que ela não esboçou nenhuma expressão, e foi aí que ele viu que realmente ele perdeu a boneca sexual que ele tinha, porque ele sempre quis ter uma mulher submissa a ele. Então o que aconteceu? Ele começou a roubar essas roupas, ele começou a ficar muito descontrolado e chegou um certo momento que ele atacou uma moça na rua. Essa moça trabalhava numa empresa telefônica, ele mais ou menos viu ali o horário que ela saía
para o almoço, e nesse trecho que ela passava para chegar até o restaurante, ela passava por uma espécie de um beco, e foi ali que ele atacou ela. Ele agarrou ela pelo pescoço, ela acabou revidando, ele então asfixiou ela até ela desmaiar, ele não matou, e ele então pegou os sapatos de salto alto que ela estava usando e acabou fugindo com eles. O Jeffrey começou a ficar tão alucinado que ele não tinha mais relações sexuais com a esposa, e ele acabou indo para a cidade, uma outra cidade chamada Portland. Era um sábado à noite, até eu vi um trecho da entrevista que ele deu. Ele é muito debochado porque ele ria do que ele fazia. Ele disse que sábado à noite ele não tinha mais o que fazer, então ele resolveu sair para fazer o que ele fez. It was a slow Saturday night, né? Gente, ele encontrou uma moça no meio da rua. Ele disse que era uma moça muito bonita, ela não sabia que ele estava observando ela. Ele seguiu essa menina por 2 quarteirões até que ela entrou dentro de um ônibus. Ele entrou nesse ônibus também sem ela perceber que estava sendo seguida, acompanhou ela até a sua casa, que provavelmente deveria ser uma casa. Alguns pontos ali de pesquisa falam que poderia ser um apartamento, mas eu deduzo que seja uma casa porque ele conseguiu observar ela pela janela. Ele ficou um tempo ali observando, viu que ela estava sozinha em casa, esperou então que ela apagasse todas as luzes e conseguiu entrar dentro de casa abrindo a fechadura com um arame. Ele conseguiu fazer isso, foi até o quarto dessa moça, porque ele disse que a intenção dele era só roubar os sapatos que ele tinha visto ela usar, porque ele tinha um verdadeiro fetiche por sapato de salto alto. Só que quando ele abriu o armário dela, a porta fez um barulho, ela acordou, obviamente começou a gritar, ele pulou em cima dela na cama, bateu nela violentamente e acabou cometendo o seu primeiro estupro. Ela ficou muito machucada, ela não conseguiu identificar esse homem porque estava muito escuro, mas ele acabou levando então também vários lingeries e os sapatos de salto alto que ela estava usando. Agora, além de perseguidor, né, de lingeries, ele também era um estuprador. A sua primeira vítima fatal era uma moça chamada Linda Slawson. Ele atacou ela no dia 26 de janeiro de 1968. A Linda, ela era uma vendedora de livros porta a porta. Nesse dia, a empresa que ela trabalhava falou que não tinha traçado uma rota comercial para ela seguir e que ela mesma iria fazer isso. Ela acabou então fazendo uma rota e foi parar exatamente, né, infelizmente, na rua onde o Jerry morava. Ele ainda morava em Corvallis, né, ele tinha essa casa com essa garagem ali anexa, e ela acabou passando por ele. Ele estava cortando algumas plantas no jardim, fingia o interesse nos livros que ela estava vendendo, chamou ela para conversar, disse que era então para ela acompanhar ele até a garagem, porque ele não queria levar ela para casa, porque ele disse que tinha filhos pequenos, que estavam dormindo, não queria atrapalhar os serviços da esposa, e ela, muito inocente, acabou aceitando ir até a garagem com ele. Ele mandou ela entrar, ele muito covardemente esperou ela virar as costas para ele, pegou um pedaço de madeira bem grande, bateu na cabeça dessa moça, foi para cima dela e a estrangulou. Vendo que ela já estava morta, ele disse que voltou para dentro de casa, deu dinheiro para a esposa dele sair com os filhos para que ela pudesse almoçar no shopping. Essa história não colou muito para a polícia, mais tarde nós já vamos chegar lá, e eu vi também um depoimento da Ralphine, também não senti muita firmeza que ela não sabia de nada. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Peço também novamente o like de vocês se estiverem gostando do vídeo, é claro, e também que deixem seu comentário aqui, porque isso é muito importante para nós. Então assim, pessoal, ele acabou estrangulando essa moça, a esposa saiu com os filhos, ele voltou para a garagem, tirou toda a roupa dessa vítima, deixou ela usando sapatos de salto alto que ele tinha na coleção dele, tirou várias fotografias dela nua e vestiu todas as peças da coleção que ele tinha. Em cada peça que ele vestia, ele tirava uma fotografia. E aí também que entra um outro crime que ele começou a cometer, a necrofilia. Ele esperou essa vítima estar realmente morta para que ele pudesse então estuprar o seu corpo repetidamente. Ele acabou então fazendo isso e antes do entardecer, o que ele fez? Amarrou um motor de carro no corpo dessa moça, pegou uma corda e deu um nó muito diferente que também entregou ele mais tarde, que era um nó utilizado muito por eletricistas quando eles vão dar o nó para fechar, na verdade, os cabos, né, que eles utilizam. Então era um nó um pouco diferenciado. Ele pegou, amarrou esse motor de carro no corpo da vítima, botou no porta-malas e levou ela para um rio chamado Rio Longthorn. Lá ele então acabou jogando ela estava totalmente nua, somente com esse motor amarrado,
porque ele achava, e com certeza ele tinha razão, que quanto mais pesado aquele corpo estivesse, ele não iria ser encontrado facilmente, e assim ele largou o corpo dessa vítima nesse rio, e ela foi a única vítima em que a polícia não conseguiu mais localizar o corpo. No dia 26 de novembro de 1968, ele atacou a sua segunda vítima, uma moça de 23 anos, chamada Jan Whitney. Na verdade, a Jan, na minha opinião, das 4 vítimas, ela foi a que teve a morte mais aterrorizante. Todas elas tiveram, mas a Jan, ela conseguiu ter muita consciência do que ela estava passando. Ela estava indo para casa, ela estava dirigindo, seguindo o caminho por uma rodovia. Num trecho onde não tinha muito movimento, o carro dela, infelizmente, acabou quebrando e ela saiu do carro e tentou pedir ajuda na estrada para ver se alguém conseguiria ajudar. E logo quem que parou no caminho dela, né? Jerry Brudos. Ele acabou descendo do carro, abriu o capô, disse que era um problema no motor, mas que ele conseguiria resolver porque ele também era mecânico, só que ele tinha deixado as peças que ele precisava na sua casa. Nessa época ele já estava morando na cidade de Salem. Então ele disse para ela que não era muito bom ela ficar ali sozinha, uma moça jovem, bonita, e então ele aconselhou que ela o acompanhasse até Salem, e ela muito inocentemente acabou entrando na carona da morte. Ele levou essa moça até a frente da sua casa, entrou na oficina, o carro dele tinha 4 portas, ele entrou pela porta de trás, já estava com uma correia de couro na mão, colocou ao redor do pescoço dela e começou a asfixiá-la. Só que pensando nisso, para ele não foi o suficiente. Ele pegou então essa mesma tira de couro, trancou na porta traseira, enquanto essa moça ficava agonizando, sendo asfixiada. Nesse exato momento ele a estuprou violentamente. Ele disse que quando ele terminou de estuprar, ela deu o seu último suspiro. Então foi uma cena muito pavorosa, ela sofreu muito realmente antes de morrer. Ele arrastou esse corpo para dentro da garagem, pendurou ela num gancho, como os policiais mesmo falaram, que depois viram na foto, como se ela fosse um pedaço de carne dentro de um açougue. Ele deixou ela pendurada literalmente no gancho, tirou toda a roupa dela, deixou só de sapatos, vestiu novamente a coleção que ele tinha e acabou tirando várias fotos dessa moça. Ela ficou 5 dias pendurada nessa garagem, sendo estuprada violentamente todos os dias. Ela foi a vítima que mais ele cometeu estupros. Depois disso, pessoal, ele acabou então tendo uma outra ideia. Ele disse que achou os seios dela muito bonito e ele disse que era uma pena colocar aquele objeto fora, porque era assim que ele se referia às mulheres, como meros objetos. Ele disse que as mulheres para ele, na verdade, eram como papéis de presente. Uma vez rasgados, uma vez usados, não tinham mais serventia nenhuma. Ele então pegou uma serra, amputou os seios dela e deixou como uma espécie de souvenir. Ele queria fazer um busto de bronze para que ele pudesse colocar os sutiãs que ele roubava das vítimas. Na verdade, pessoal, até eu passei direto desse detalhe para vocês. A primeira vítima dele também, a Linda, ele também pegou um troféu. Esse troféu foi o pé esquerdo dela. Ele serrou também com essa mesma serra que ele usou para amputar os seios da Jan. Ele serrou o pé esquerdo da Linda, colocou no congelador do freezer dele junto com o sapato. Ele disse que servia de molde para os outros sapatos das outras vítimas e que ele se masturbava com frequência, tanto vendo o pé da primeira vítima, como ele também se masturbava olhando os seios amputados da segunda vítima dele. A terceira vítima dele foi uma moça chamada Karen Springer, de 19 anos. Ele matou ela no dia 27 de março de 1969. A Karen, na verdade, ela era uma estudante da Universidade de Oregon e ela passava perto de um estacionamento da empresa Michael e Fran de Salem. Na verdade, ela morava muito próximo desse estacionamento e ela então marcou um encontro com a mãe dela, que trabalhava ali próximo, dizendo que combinando que elas iriam almoçar juntas. A mãe dela esperou ela cerca de 1 hora, nessa época não tinha telefone celular, a mãe não sabia o que estava acontecendo, acionou a polícia depois de 1 hora que ela não encontrou a filha, não sabia onde ela poderia estar. A família já estava muito preocupada. O pai da Karen também disse que no fundo sabia que alguma coisa muito ruim estava acontecendo com a filha, mas eles não poderiam imaginar o que ela estava passando. Jerry então
vestido de mulher, usando uma pistola de brinquedo, sequestrou ela nesse estacionamento, mandou ela entrar no carro. Ele falou que ela lutou muito pela vida dela, no sentido de dizer que ela ia fazer tudo o que ele quisesse, mas que, por favor, ele não a matasse. Ele levou essa moça, então, novamente para a oficina dos horrores dele, disse novamente que mandou a esposa dele sair com os filhos, o que não estava colando muito para a polícia, mas enfim, e ele falou que teve tempo, então, de conseguir matar essa vítima. Ele aterrorizou muito a Karen antes dela morrer. Na verdade, ele estuprou ela ainda com vida, depois também estuprou o corpo dela. Ele fez ela se despir, tirou várias fotografias dela usando sapatos de salto e também usando essas lingeries que ele tinha. Ele amarrou os ombros dela com uma corda e também amarrou uma corda no pescoço e colocou numa espécie de gancho, de guincho, né, que ele tinha. Era um gancho, na verdade, que ele passava essa corda, que era acionada por uma alavanca que ele também tinha construído. E ele disse que puxou essa alavanca, deixou ela somente nas pontas dos pés, quase asfixiando, estuprou ela novamente. E depois ele disse que quando se cansou disso tudo, ele puxou a alavanca, cerca de meio metro de altura longe do chão, e foi para casa jantar e ver desenhos animados. Quando ele voltou, ela já estava morta, estuprou ela novamente e também amputou os seios dela com uma serra, e mais tarde ele usou esses seios da Karen como pesos de papel. O investigador que fez todo esse processo de conseguir prender o Jerry, ele falou que ele viu uma foto da Karen ainda com vida, e ele falou que até hoje ele não esquece do olhar aterrorizante que ela estava com as mãos totalmente enrijecidas, demonstrando todo o terror que ela estava passando na mão daquele homem. Ela também foi jogada no rio, amarrada ali com o motor de carro na sua cintura. Antes de fazer a quarta vítima, ele atacou mais duas mulheres. Uma mulher chamada Sharon, ele também pegou num estacionamento, dessa vez na Universidade de Portland. Ele atacou ela, queria que ela entrasse no carro, ele também estava apontando uma arma de brinquedo para ela, mas ela falou que na hora que ele foi colocar o braço no pescoço dela para asfixiar, ela falou que teve toda a coragem do mundo ali naquele momento, mordeu muito fortemente o polegar dele, ele jogou ela no chão, ela começou a gritar, ele bateu a cabeça dela algumas vezes no chão, e como ele viu que ela estava resistindo muito, ele acabou saindo correndo e não conseguiu fazer nada com essa vítima, mas a polícia não associou esse ataque ao assassinato, no caso, né, ao sumiço das outras vítimas que ainda não haviam sido encontradas. Algum tempo depois, ele também atacou uma menina de 12 anos chamada Gloria Smith, também apontando essa arma de brinquedo para ela. Queria que ela entrasse no carro, mas ela também saiu correndo, porque ela viu uma senhora que estava cuidando do jardim, e nesse momento ele pegou o carro e arrancou, porque, como ele mesmo disse, ele não sabia lidar com vítimas que reagiam, ele só sabia lidar com vítimas totalmente submissas e amedrontadas. No dia 10 de maio de 1969, um grupo de pescadores, vendo que a rede estava demorando muito para subir, começaram a puxar com mais força. Um deles acabou mergulhando e descobriu que, na verdade, o que estava prendendo a rede era o corpo de uma vítima, tá? No caso, essa vítima foi a quarta vítima fatal do Jerry e a primeira que foi encontrada. O nome dela era Linda Sali, de 22 anos. A Linda, ela foi sequestrada num shopping em Portland. No momento que ela estava saindo, ela estava com várias compras, porque era dia dos namorados ou era aniversário do namorado dela. Eu sei que ela estava levando vários presentes para esse homem. Ela já estava com um jantar marcado com o namorado e ela nunca apareceu. E o que aconteceu? O Jerry, ele estava com medo de que outra vítima reagisse. Então, o que ele pensou? Eu tenho que fazer algo para que elas não tenham medo de mim. Então, ele comprou um distintivo falso e uma placa também de carro falsa, se fazendo passar por um policial. Ele acabou, então, abordando a Linda no momento que ela estava saindo do shopping, disse que ali estavam ocorrendo muitos furtos e que ela teria que acompanhá-lo até a delegacia. No meio do caminho, ela já percebeu que ele não era policial, mas não tinha muito o que fazer. Ele falou que nesse momento ele estava sozinho em casa e acabou também estrangulando essa moça usando essa corda. E ela teve, então, todo aquele processo do modus operandi que ele fazia, né? Ela foi estuprada em vida, depois ela teve o corpo dela estuprado várias vezes também, fotografada e também amarrada com uma peça de carro bem pesada, e ele também jogou o corpo dela no rio. Só que ele falou para o investigador que no caso da Linda,
ele não considerou um crime perfeito, porque ele não pegou nenhuma parte do corpo dela como souvenir. Até o inspetor perguntou para ele por que ele não amputou os seios dessa vítima, já que das duas últimas ele tinha amputado. Ele falou que não tinha achado os seios dela atraente porque eles eram muito rosados e não tinham auréola. E começou a rir no momento em que ele explicava isso. Então os pescadores acharam o corpo da Linda e 2 dias depois, no dia 12 de maio de 69, o corpo então da Karen também foi encontrado e, infelizmente, uma péssima notícia foi dada para a família. Alguns dias depois também o corpo da Jen também foi encontrado. O único corpo que não foi encontrado foi o da primeira vítima, a Linda Slawson. O corpo então já havia sido encontrado e o Jerry ele estava muito confiante que ele nunca iria ser pego. Até, pessoal, no caso da terceira vítima, teve uma situação que deixou esse homem muito mais confiante. Teve um acidente de carro, ele não estava em casa enquanto o corpo da Jen estava pendurado lá no gancho e acabou então o carro batendo nessa garagem. A polícia foi chamada, só que ela não teve nenhum pedaço demolido. O policial então só olhou entre as frestas, mas não encontrou nada. Se ele tivesse revistado melhor, teria visto o corpo da vítima pendurado. Então esse rapaz que acabou batendo o carro, ele só pagou ali os estragos que ele acabou cometendo por ter batido o carro, mas o Jerry também não teve nenhuma punição por isso. Na verdade, ele se sentia sempre muito mais inteligente do que a polícia. Ele tinha um QI alto de 1,65, mas a polícia conseguiu mais tarde também fazer com que ele confessasse tudo isso. A gente já vai chegar lá. Ele acabou então, pessoal, querendo mais. Ele sempre queria mais. Ele já tinha matado, então, a quarta vítima dele, ele queria outra vítima. Ele acabou então rondando ali as universidades, tanto de Portland quanto a Universidade de Oregon, que era onde a Karen Springer estudava. A polícia começou a montar um cerco, interrogou cerca de 100 e poucas pessoas, todas mulheres, até que chegou então em uma moça que disse que um homem estava bem inconveniente, querendo uma companhia, que ele era um veterano do Vietnã. Só que ela disse que enquanto ele conversava com ela, ele não parava de falar sobre essas mortes. Ela disse que isso começou a deixá-la um pouco preocupada, que talvez ele pudesse ter alguma coisa a ver com essa história. E ela contou isso para a polícia, e o que a polícia fez? Esse investigador deu um cartão para ela, dizendo que se ele se aproximasse dela novamente, era para ela perguntar o nome dele e era para ela avisar a polícia. Não demorou muito tempo, isso aconteceu. Ele acabou encontrando essa moça na estrada e ela perguntou o nome dele e ele acabou dizendo o verdadeiro nome. Agora a polícia já sabia que estava lidando com uma pessoa bem conveniente que poderia ser um suspeito desses assassinatos, né? Então já sabiam que era Jerry Brudos. Acabou que o inspetor procurou pela ficha criminal dele e encontrou essas passagens que ele teve pelo sanatório, e encontrou a ficha dele do exército, aquela situação que envolveu aquele ataque daquela moça e também a respeito daquelas fotografias que ele havia tirado da vizinha. E tudo isso começava a se encaixar mais ou menos no perfil desse assassino sexual que a polícia estava procurando. Acabou que eles não tinham muitas provas contra ele, então eles resolveram fazer uma visita, como se nada tivesse acontecido. O Jerry não demonstrou, a princípio, nenhum incômodo pelos policiais estarem entrando, só que o excesso de confiança dele acabou pegando um pouco ele também ali pela perna, porque quando a polícia chegou na garagem e viu essas cordas ali, eles ficaram olhando, muito curiosos para aquelas cordas, e o Jerry perguntou se eles queriam um pedaço, já que eles tinham gostado tanto, que eles poderiam levar, só que ele não contava que a polícia iria aceitar essa oferta. E quando a polícia aceitou, a expressão dele começou a mudar, porque essa corda foi para análise e ali eles perceberam que havia pele das vítimas. E aí que a coisa começou a complicar para ele. O que a polícia fez então? Eles tinham que ter uma prova contra o Jerry. E eles foram então chamar a Gloria Smith, que era aquela mocinha de 12 anos, aquela menina, que quase foi, né, uma vítima desse sádico. E eles acabaram mostrando várias fotos para essa menina e ela de cara já reconheceu. E agora sim eles tinham um suspeito oficial de todos esses assassinatos. Eles mandaram então todas essas suspeitas, né, para a justiça, e no dia 30 de maio de 1969 foi mandado então, foi expedido, né, um mandato de prisão contra ele,
a polícia foi diretamente na casa dele e ele já tinha consultado um advogado chamado David Drake. Ele falou para esse advogado que ele era inocente, mas que algumas provas foram colocadas contra ele. E o advogado então falou que se ele não tinha culpa de nada, tudo bem, mas que se ele fosse culpado, era para ele eliminar todas as provas e também era para permanecer em silêncio. Mas ele ficou com muito medo, pegou o carro mais a esposa dele e quis sair da cidade. Na verdade, ele estava indo para o Canadá, quando a polícia então deu voz de prisão para o carro. A Darcy, né, no caso a Ralphine, que a gente não sabe exatamente o nome dela, acabou parando o carro e o policial disse que eles tiveram, na verdade, que forçar essa parada. Então, não sei se eles atiraram no pneu, o que aconteceu. E quando a polícia chegou, eles já estavam quase cruzando a fronteira do Canadá. Ele estava escondido no banco de trás, debaixo de um cobertor, usando meias calças femininas. E a polícia perguntou se ele queria se trocar. Ele disse que não, porque assim ele se sentia mais à vontade. No dia 3 de junho de 1969, a polícia então revistou a garagem. Encontraram várias fotos, cordas, a serra que ele utilizava para amputar as partes dos corpos dessas vítimas. Encontraram várias peças de lingerie, sapatos de salto alto. Encontraram também as chaves do carro da Jen e os seios amputados da Karen Springer. Então aí o advogado David Drake viu que realmente não tinha muito o que fazer para o cliente dele, que tinha confessado para ele todos os crimes. Eles ficaram conversando 5 horas, ele disse que nunca viu uma pessoa daquele jeito. Ele disse que o Jerry não tinha nenhum traço de humanidade, que ele ria quando ele contava, que para ele aquilo ali não era nada e que ele com certeza iria continuar fazendo se ficasse livre. O advogado então só tinha uma única linha de defesa, tentar provar que ele era louco. Só que uma equipe de 7 psiquiatras negou, dizendo que ele tinha sim esquizofrenia limítrofe, mas que isso não impedia ele de ter um bom raciocínio, que ele era totalmente lúcido e que ele sabia muito bem o que estava fazendo, e ele acabou pegando então pena de prisão perpétua. Ele entrou com recurso várias vezes, dizendo que algumas provas haviam sido forjadas, porque o que acontece, pessoal? Ele era tão louco que em um dos momentos que ele foi tirar uma foto, se eu não me engano, da Karen Springer, ele colocou um espelho debaixo das partes genitais dessa moça para poder fotografar. Só que ele não acabou percebendo que ele próprio saiu no reflexo dessa imagem. Eu vou mostrar até que essa foto para vocês. Então não tinha realmente como dizer que ele não era culpado. Quando essa equipe de psiquiatras disse que ele realmente sabia de tudo o que estava acontecendo, ele acabou então confessando todos os crimes. Ele foi condenado a 3 prisões perpétuas, na verdade, porque o corpo da Linda nunca foi encontrado, mesmo ele confessando mais tarde. Todos os recursos dele foram negados e em 2006 ele acabou morrendo por câncer de fígado. Ele foi o preso que ficou mais tempo na penitenciária estadual de Oregon. Ele ficou 37 anos e a cela dele, na verdade, era uma grande biblioteca. Ele escrevia para empresas de lingerie, para lojas de calçado, pedindo catálogos. Eles acabavam mandando e ele disse que aquilo ali para ele era um material pornográfico. A esposa dele, a Ralphine, foi também colocada como cúmplice, mas no julgamento, por falta de provas, ela acabou sendo inocentada. Mas depois, quando ela deu uma entrevista, ela acabou falando de uma forma, no meu entender, muito irônica, que ela não tinha nada a ver com aquilo ali. Mas ela também não demonstrou nenhum interesse, nenhuma dor pelas famílias da vítima. Então, para a polícia, ela sabia de tudo o que acontecia, só que por falta de provas e pelo próprio marido ter dito que ela não tinha nada a ver com a história, ela acabou então mudando de estado. Ela se divorciou dele, nunca mais foi visitá-lo. Os filhos também parece que nunca mais quiseram saber do pai e ele acabou então morrendo em 2006. Ele ficou também muito conhecido depois que a Netflix fez uma série, na verdade fez um episódio falando para ele na série Mindhunter. Então ali as pessoas acabaram conhecendo um pouco melhor esse assassino. Então assim, pessoal, uma pessoa muito sádica, queria troféus das vítimas, ria dos momentos que falava sobre elas, contando as atrocidades que ele havia cometido e provavelmente, se tivesse saído, teria feito muito mais vítimas, né? Várias famílias ali foram dilaceradas pela dor de perder as suas filhas na mão desse sádico.
Então assim, pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu comentário, o seu like, se gostarem, é claro. E também peço novamente que vocês se inscrevam no canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.